Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendita seja sua grande mãe Maria Santíssima, nos entregue na cruz. Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. Nós vamos falar agora da Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Para você entender como a Lectio Divina é importante, o Papa Bento XVI se pronunciou pedindo, na época que ainda estava ativo no papado, que os padres fizessem menos exegese e hermenêutica bíblica e mais Lectio Divina. Ele falou, olha, está faltando Lectio Divina. O que é isso? Oração, leitura orante da Palavra de Deus. E a boa notícia é que você, católico, pode aprender a degustar a Palavra de Deus, a aprender a digerir a Palavra de Deus. Eu digo o seguinte, quanto mais você mastigar a Palavra de Deus, quanto mais você, com a ajuda do Espírito Santo, mastigar a Palavra de Deus, mais forte você vai ser no dia a dia, mais forte você será na sua fé, mais forte você será no combate ao mal. Então é como uma fruta, né? E quando a gente digere uma fruta, quanto mais a gente mastiga, mais a gente tira as vitaminas daquela fruta, daquele alimento. Não dá para engolir as coisas inteiras. Assim é a Palavra de Deus. Por isso, eu vou ensinar para você agora a leitura orante da Palavra de Deus em 5 passos bastante simples. Então, se você quiser tomar notas, ou você pode voltar o vídeo várias vezes para você aprender a ler a Palavra de Deus, ok? Primeira coisa, eu sugiro você começar com um texto mais fácil, né? Você que não tem intimidade ainda com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, comece com um texto mais fácil. Quais são os textos mais fáceis, Daniel? A primeira carta de João, os evangelhos, são textos mais fáceis de entender, né? Então comece ali com o Novo Testamento, escolha um texto do Novo Testamento, que normalmente é mais fácil. Tem um livro do Monsenhor Jonas, do Padre Jonas Abib, chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é uma boa dica de como você lê a Palavra de Deus. Eu não acho que devemos ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse direto. Por quê? Porque ela não está em ordem cronológica, primeira coisa, né? É bom ter uma espécie de sequência para esse estudo bíblico. Então, uma sequência que eu gosto muito está nesse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, editora Canção Nova. Você pode comprar lá. Bom, primeira dica, vamos lá. Número 1, ler o texto várias vezes. A Bíblia, ela é inesgotável, e isso não é exagero. Eu leio a Palavra de Deus já há 25 anos e cada vez que eu leio um texto, algo me salta aos olhos. Me vem uma novidade. Toda vez que eu procuro um teólogo, pego a minha Bíblia de Estudo de Jerusalém, ou a Bíblia do Peregrino, e leio a Palavra de Deus, aprendo uma coisa nova. Então, quanto mais você lê o texto, mais você vai, primeiro, incorporar esse texto em você, na sua vivência, segundo, gravar na sua memória, e terceiro, extrair coisas novas desse texto. Então, leia o livro, o texto, pelo menos umas 3, 4 vezes, ok? A segunda coisa da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, é o seu entendimento. O que esse texto diz? O que esse texto diz? E aí, algumas perguntas ajudam bastante. Para quem o texto? Para quem foi falado aquilo? Para quem o texto se refere? Por que do texto? Como aconteceu? Aonde aconteceu? Em que lugar? Em qual situação? Então, fazendo essas perguntas, como, onde, por quê, qual, você consegue extrair mais do texto bíblico, você consegue entender mais por que aquele texto foi escrito. Né? Eu não estou de maneira nenhuma aqui tirando a importância de um teólogo, né? Todo mundo, aliás, um parênteses, todo mundo acha que teologia, todo mundo acha que entende, né? E a gente vê as barbaridades aí na internet com as distorções grotescas de versículos tirados de contexto. Então, claro, é importante um estudo, é importante a ajuda da igreja, de um teólogo, né? Sempre. Mas, então, fazer perguntas para o texto. A terceira coisa é você meditar. Se antes eu queria entender para quem o texto se destinou, em qual momento, em qual contexto, em qual momento da história o texto ali foi escrito e destinado, agora eu vou
nesse terceiro passo, o que esse texto diz para mim que estou lendo. Então, uma coisa é para quem o texto era e foi escrito, outra coisa é trazer isso para mim, para minha atualidade, para o Brasil, para o português, para a nossa cultura. O que o texto diz para mim? O que o texto mexe comigo? Quais as palavras que eu li e meio que saltaram da palavra de Deus, da escritura ali, e mexeram comigo? Então, o que o texto diz para mim? Isso é importante, né? O texto, ele me incentiva. Não, o texto me corrige. O texto diz que eu preciso mudar nesse ponto. O que o texto diz para mim? O quarto passo é uma resposta à palavra de Deus, que é, na verdade, uma resposta a Deus. Então, por exemplo, eu li lá o filho pródigo, e o texto disse para mim que eu preciso ser menos irmão mais velho e preciso ter intimidade com Deus, não ter vergonha quando cair e voltar, porque Deus está com os braços abertos sempre me esperando. Ok, então o texto disse isso para mim. Eu vou dar a minha resposta à palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me recebe. Obrigado, Senhor, porque tudo que é seu é meu. Obrigado, Senhor, porque eu tenho intimidade contigo. Obrigado, porque nada pode me separar do teu amor, né? Um exemplo. Isso é muito pessoal, né? Essa mexida da palavra de Deus é muito pessoal. Então, qual é a minha resposta à palavra de Deus, à Bíblia, ao texto que eu li? E, finalmente, o quinto passo é a contemplação. O que a palavra faz em mim. Aqui está uma situação do texto de Abacuque 2, versículo 1 e 2. Então, o que a palavra faz em mim, ou o que a palavra fez em mim, né? Eu vou contemplar isso, eu vou perceber isso, eu vou trazer a minha consciência isso, né? A palavra, que legal, está me ensinando a ser desapegado. Então, eu vou louvar o nome de Deus e vou agradecê-lo. Agradecê-lo porque Deus pode falar de diversas maneiras, claro, mas uma das maneiras dele conversar conosco é a palavra de Deus, é a leitura da Bíblia, ok? E aí vem os frutos, né? O conhecimento, o zelo, a vivência da palavra de Deus e a nossa conversão pessoal, como Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Então, eu vou repetir os passos. Ler o texto várias vezes, nosso entendimento, o que o texto diz. Terceiro, o que o texto diz para mim. Quarto, qual é a minha resposta a esse texto, a essa provocação no bom sentido do texto. E quinto, eu vou contemplar, agradecer e vou fazer a minha oração pessoal a Deus. Essa é a lectio divina, é a leitura orante da palavra de Deus. Assim você vai ter muito mais intimidade com a Bíblia, né, com a palavra, que certamente não vem para a terra e não volta para o céu sem produzir frutos, como diz a própria palavra de Deus, tá bom? Eu sou o Daniel, espero que você tenha gostado desse texto católico. Você precisa amar mais a palavra de Deus como você ama a Eucaristia. A palavra para nós ela é muito importante, né? A palavra de Deus transforma, corrige, exorta, liberta, santifica. Então comece a ler a palavra de Deus. Daniel, não sei por onde começar? Ou você compra o livro, ou você baixa um aplicativo católico orante e começa a ler a liturgia diária da igreja, que é uma leitura do Antigo Testamento, normalmente, uma leitura do Salmo e uma leitura do Novo Testamento. E a igreja já fez esse trabalho para nós, de linkar a leitura do Antigo Testamento com a prefiguração do Novo Testamento. Beleza? Gostou? Deixa o seu joinha aí. Me faz um favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, porque assim você também está evangelizando, levando as pessoas a ter intimidade com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência. Agradeço de coração. Louvado seja o nosso Senhor, único Salvador, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.